Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Nós estamos aqui no momento da oração, talvez um dos momentos importantes aqui deste programa tão especial, Encontro com a Vida. É muito bom ter você aqui com a gente. Acabamos de ver aqui as instruções a respeito da saúde com o pastor Arilton e os nossos queridos convidados. E você que nos assiste, eu tenho certeza que tem sentido aí a presença de Deus durante toda esta semana e saiba que Deus está muito próximo de você, mais próximo do que você imagina. Está aí segurando a tua mão. Você acredita nisso? Eu também acredito. Deus é maravilhoso, grandioso e o nome dele deve ser exaltado por tudo aquilo que ele faz. Quinta-feira já, hein? Como passa rápido, não é verdade? Parece que foi esses dias que estávamos na segunda-feira aqui conversando e também discutindo a respeito da corrente de oração, falando a respeito dos pedidos de oração que estão sendo feitos. Inclusive, você pode deixar o seu pedido de oração aqui com a gente. É só digitar ele aí no chat e enviar para a gente e você pode ter certeza que nós estaremos orando por este pedido especial que você fez, tá bom? Será muito importante para a gente saber também de onde você está falando, de onde você está, tá? Coloque aí, eu tenho certeza que assim o Senhor Jesus alcançará você onde quer que você esteja. Continue com a gente nos acompanhando. Chegou mais alguns pedidos aqui para a gente nesta quinta-feira. E não deixe de visitar uma das nossas igrejas. Como é que foi ontem? Você buscou lá a nossa igreja, encontrou a igreja lá no encontreumaigreja.com.br? Então, tem uma igreja bem pertinho de você, eu tenho certeza. Busque lá e vá à igreja, que eu tenho certeza que você será muito bem recebido e ouvirá a voz de Deus falando ao seu coração. Agora aqui os nossos pedidos, vamos lá? Lá diz assim, ó, alguns que a gente selecionou aqui. E nós selecionamos aqui o do Haroldo Gonzaga. Como é que você está, Haroldo? Espero que você esteja bem, hein? E aqui o Haroldo diz assim, bom dia, Haroldo. Agradeço a Deus pelo dom da vida e peço que orem por mim e por minha família, que se converta ao Senhor. Esta é um pedido de oração extremamente importante, né? Vamos orar então pela sua família, Haroldo, para que ela se converta, para que ela esteja junto contigo, formando então uma família cristã que busca Deus e se prepara para a volta de Jesus. E temos também aqui o pedido da Ruth Cardoso da Silveira. Ruth, vamos ler aqui agora o seu pedido de oração, tá bom? E aí diz assim, ó, bom dia, as bênçãos de Deus para todos. Sou de BH, Belo Horizonte, olha aí que maravilha, Minas Gerais. Peço oração por minha família e também pela família da igreja. Olha aí então que estas duas famílias queridas, né? A família de sangue e aquela família da igreja que a gente tem, então possamos orar aí por esta família, tá bom? Vamos orar sim, viu, Ruth? E a Zumira Rocha que está lá em Portugal. Um abraço para os nossos amigos que nos acompanham aí de Portugal e também de tantos outros países que acompanham aqui o programa Encontro com a Vida. E recebam aí um abraço nosso e do querido Senhor Jesus também. Lá de Portugal, então, a Zumira faz o seguinte pedido. Aqui em Portugal, cidade do Porto, peço humildemente oração pela saúde do meu marido, o Jorge. Que o Senhor seja louvado e abençoe a todos, pelo nome de Jesus. Amém. Sim, o Senhor será louvado. Vamos orar também pelo seu marido, o Jorge, tá bom? Vamos colocar o Jorge nas mãos de Cristo. E aí também tem aqui o pedido de oração da Edifamília Santos. Olha aí, que Deus abençoe vocês aí, viu? E aí ela fala o seguinte, oi, bom dia, assisto o programa todos os dias do meu trabalho. Olha, sabia que tem muita gente que assiste o programa no trabalho, ali no carro, e é uma maravilha. É assim, a gente tem recebido muitos relatos importantes e lindos, experiências e testemunhos maravilhosos. Que bom saber que você de família também assiste os nossos programas aí no seu trabalho, né? E ela pede oração, ela fala assim, peço oração pelo meu casamento, pelo casamento da minha filha. E ela diz assim, que a vontade de Deus seja feita e que Deus dê sabedoria para ela passar por esta prova. Deus abençoe todos do programa. Muito obrigado, viu? É muito bom quando a gente recebe assim esses pedidos, que também é um pedido de oração, vocês falam assim, olha, Deus abençoe a todos do programa. Nós também recebemos esses pedidos com muita alegria, muito carinho também. Deus abençoe vocês. E aqui o Hamilton Fabrini, por último aqui. Hamilton, como é que você está? Bem? E aqui o Hamilton diz assim, bom dia. Orem pelo meu comércio. Vamos orar, Hamilton. Não é fácil hoje, né?
Está bem difícil. Olha, mas Deus há de cuidar de você, viu? Ele pede oração então pelo comércio e ele diz assim, está muito fraco e tenho muita coisa para pagar e não estamos vendendo nada. Mas vai vender, meu amigo, que Deus vai pôr a mão aí sobre o teu comércio e sobre a tua vida, viu? Pode ter certeza disso. Que Deus realize no seu comércio aquilo que for necessário. E a força que nós não temos, pode ter certeza que Deus nos dá essa força, né? Para todos nós. Deus está sempre nos ajudando a encontrá-lo, porque Ele tem promessas especiais para cada um de nós. E às vezes a gente tem medo, né, do que há de acontecer no futuro, das coisas, incertezas, uma série de coisas. É por isso que eu quero ler com você, mais uma vez, o livro de Isaías. Você tem percebido que a gente escolhemos aqui um livro para tirar deste livro as promessas preciosas desta semana, né? Então, se você tiver sua Bíblia pertinho de você aí, abra ela aí em Isaías, capítulo 41, e nós vamos ler aqui o verso 10. E veja o que está escrito aí em Isaías 41, no verso 10. Uma promessa maravilhosa. Lá diz assim, ó, não tema, porque eu estou com você. Ele está com você aí, Hamilton. Eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. As forças não vêm da gente, vêm de Deus. E aí diz, sim, eu ajudo. Deus nos ajuda. É a melhor ajuda que a gente pode ter. E ele diz, sim, eu seguro com a minha mão direita e da minha justiça. Querido, Deus nos segura, não tem mão mais forte, né? A ideia da mão direita, a mão do apoio, a mão que está sempre conosco. Quando nós precisamos, é ela que nos apoia, é ela que nos ajuda, é ela que nos segura. E essa mão é a mão de Deus. Tenho certeza, amigos queridos, que Deus há de acompanhar você e segurar você. Por isso, não precisamos temer. Acredite e confie em nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, da maneira que você está, onde quer que você esteja, vamos falar com o nosso Deus neste momento. Amado Deus e querido Pai, colocamos todas as preocupações nas Tuas mãos. Vimos aqui uma preocupação a respeito da família, preocupação a respeito do comércio, preocupação a respeito de decisões importantes que precisam ser tomadas, preocupações a respeito da saúde e tantas outras preocupações. Talvez tenha alguém que está nos assistindo nesse momento, Pai querido, que precisa que o Senhor agora, neste momento, responda imediatamente. Se for da Tua vontade, nós lhe pedimos. Fale com esta pessoa, abrace cada um dos teus filhos, fale com eles e dê a cada pessoa que nos assiste nesse momento a certeza, Pai querido, da tua presença e do teu cuidado, que ele sinta paz nesse momento. Leve a tua paz ao coração destas pessoas para que elas não tenham mais medo, mas tenham agora confiança e segurança em Deus, no Senhor e em Jesus. Nós te louvamos e pedimos que o Espírito Santo possa nos guiar agora no estudo da Tua Palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos amigos, agora é o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia. Ao longo desses dias, estamos analisando vários temas do livro do Apocalipse. E nós, até o final do ano, vamos estar estudando essa temática e vendo ali as coisas maravilhosas que Jesus revelou para todos nós. Como você já viu aqui no programa, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Jesus Cristo. Essa revelação de Jesus Cristo não é apenas uma revelação que Ele traz para a humanidade, falando dos eventos futuros, mas é uma revelação a respeito do Cristo. Por isso, estudar o Apocalipse é estudar a pessoa de Jesus. Que bom ter a sua companhia para juntos meditarmos nas maravilhosas verdades que esse livro encerra. Hoje nós iremos estudar um pouquinho mais Apocalipse capítulo 13 e nele o verso 18, que fala a respeito de um enigmático número 666. Você já se perguntou, né, o que significa esse número? Bom, nós vamos hoje dar uma olhadinha para esse tema. Mas antes, eu quero oferecer para você ainda essa revista aqui, ó, a revista do Apocalipse. Isso aqui é um presente do programa para você. Então, você que está nos assistindo e que mora no estado de Santa Catarina, pode ter essa revista gratuitamente para você. Basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp dizendo assim, eu quero a revista do Apocalipse. O nosso número 48 3281 3075. Peça a sua revista através desse WhatsApp, tá bem? 48 3281 3075.
E se você mora fora do estado de Santa Catarina, a gente manda para você a revista digital, o arquivo em PDF. E você não perde nada, continua tendo material para consulta, para leitura e para estudo da Palavra de Deus, tá bem? Então fica aí o oferecimento para você. Hoje nós vamos então avançar no estudo de Apocalipse, capítulo 13, mas antes de começarmos o estudo, como a gente sempre faz aqui, quero convidar você para nós orarmos, buscando a bênção do Senhor para esse momento de reflexão na palavra. Ora comigo? Amantíssimo Deus e bom Pai, que habita nos mais altos céus, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos reunidos mais uma vez, tendo a Tua palavra em nossas mãos. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco agora e que nós possamos, com a Tua ajuda e com a Tua bênção, compreender o tema que hoje vamos estudar. O Teu Espírito Santo é o nosso professor, que Ele possa impressionar nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Pegue sua Bíblia, vamos ao tema de hoje. Apocalipse capítulo 13 falou a respeito de duas bestas. Estudamos uma besta que sobe do mar, depois uma besta que sobe da terra. E no tema da besta que sobe do mar, que é a primeira, aqui em Apocalipse 13, 1, nós lemos: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Identificamos esse poder como sendo Roma papal, que ao longo de toda a história na Idade Média atuou como um poder perseguidor. Isso ficou muito claro, por exemplo, no estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício. Eu estive há poucos meses visitando Portugal e lá na cidade de Coimbra eu conheci lá o Pátio da Inquisição. Esse pátio conserva algumas celas prisionais até hoje. E lá existe a história de quantas pessoas que ali foram mortas por se renunciarem a aceitar os dogmas do papado. Ali nós temos uma lista de 11.000 judeus que foram expulsos. Alguns perderam suas vidas, outros expulsos de Portugal, e uma perseguição muito grande se estabeleceu, não apenas contra os cristãos, mas também contra os judeus. Ou seja, a história está marcada de perseguições por causa desse poder. Mas quando termina o capítulo 13, no último verso, aparece uma expressão que também se refere à besta que sai do mar. Assim diz Apocalipse 13, 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Interessante que a Bíblia deixa claro de que esse número é um número de homem. E isso nos faz lembrar duas coisas. Primeiro, que o homem foi criado por Deus no 6º dia. E aqui você tem um 666. Segundo, porque esse líder religioso, que ao longo de toda a história atuou, e na Idade Média como um movimento perseguidor, também é homem, número de homem. Mas o que vem a ser esse 666? Bom, hoje ao estudarmos esse assunto, eu queria colocar para você 2 grupos de interpretação a respeito desse tema. O primeiro deles vale-se da gematria, e eu já vou explicar o que significa gematria. O segundo grupo, ele prefere não abordar a gematria, mas buscar, através da intertextualidade, a compreensão do que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então vamos analisar primeiro essa proposta desse primeiro grupo. Esse grupo utiliza a gematria, que confere um valor numérico a cada letra de uma língua selecionada, somando dessa maneira as letras de uma palavra. Você entendeu? Então a gematria atribui a uma letra um valor numérico e logo uma palavra ou uma frase terá uma soma. E aqueles que estudam gematria e aplicam gematria a esse texto alcançam o 666. Como eles fazem isso? Bom,
existe uma expressão em latim chamada Vicarius Filii Dei, que significa o vigário do Filho de Deus. Segundo esse primeiro grupo de estudos, a expressão Vicarius Filii Dei, somando o valor de cada uma das letras, você chega ao 666. Por exemplo, a palavra vicários, o V valeria 5, o I valeria 1, o C 100, o A e o R não têm valor na língua romana, o I vale 1, o U ou V valeria 5, você tem 112. Já a expressão Filii, você tem aqui então o L50 e o I1, vai dar 53, e o Dei, você tem o D500 e aí 501. Somando 112 mais 53 mais 501, você chega à soma de 666. Então, aqueles que interpretam uma profecia fazendo uso da gematria, afirmam que essa expressão Vicarius Filii Dei, que é uma expressão atribuída ao Papa, ao vigário, Filho de Deus, chega então ao 666. Bom, será que esta é a melhor interpretação para o texto? Você vai encontrar essa interpretação em muitos escritos, em muitos círculos religiosos. E eu vou dar para você aqui um exemplo de algumas obras. Por exemplo, as profecias de Apocalipse, de Uriah Smith, na página 214, declara: a expressão mais plausível que, a nosso ver, sugere o número da besta é um dos títulos aplicados ao Papa de Roma. É o seguinte: Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus. Além de Uriah Smith, você tem outros. E essa gematria também foi adotada por J.N. Andrews, que publicou na reedição de sua obra Os Três Anjos de Apocalipse 14, em 1887, ele copiou as ideias de Uriah Smith e também apresentou essa mesma ideia. Em obras publicadas em português, como por exemplo por Araceli Melo, Roy Alan Anderson, Mary Maxwell, Daniel Belvedere, são todas obras em português e que também se valeram da gematria para tentar explicar o 666. Aqui seria bom fazermos um parêntese e dizer para você o seguinte: vários desses autores eram autores adventistas, mas a Igreja Adventista lida com o estudo da Bíblia de uma forma muito séria. E é claro que nós estamos sempre buscando conhecer mais e mais, entender melhor o que a Bíblia declara. E nós também entendemos de que o conhecimento, ou a luz da palavra de Deus, ela é progressiva, ela não é estática. Ou seja, o que nós conhecemos hoje pode ser aperfeiçoado amanhã. É por isso que a palavra de Deus é um livro inesgotável. E todos os dias nós somos motivados a estudar esse livro. Todos os dias aqui no programa eu motivo você a dedicar tempo estudando a palavra de Deus, para que a gente possa crescer no conhecimento, e nova luz está disponível para aqueles que buscam. Por isso eu queria dizer para você que, ainda que vários autores adventistas tenham usado a gematria no passado, uma visão moderna desse texto nos ajuda a caminharmos numa outra direção, e não para a gematria. E para irmos nessa outra direção, eu queria apresentar para você pelo menos 5 fatores que nos ajudam a entender que essa interpretação deve ser abandonada e nós devemos caminhar por uma outra direção. Qual é o primeiro fator? O primeiro fator tem a ver com falta de apoio histórico. Por que falta de apoio histórico? Em algumas dessas literaturas que eu mencionei há pouco, chegou-se a mencionar de que a expressão Vicarius Filii Dei apareceria na mitra do Papa. Pois bem, esse fato nunca foi comprovado historicamente. Mas o que acontece é que nós tivemos um grande evangelista no passado, chamado W.W. Prescott, e esse W.W. Prescott, ele foi assessorado por C.T. Everson, que, usando lá o Photoshop da época, colocou numa mitra papal a expressão Vicarius Filii Dei. Para tentar ser mais enfático no seu evangelismo, Prescott começou a usar esta imagem preparada por esse artista Everson.
Mas a própria igreja, quando descobriu que ele havia preparado essa arte, que não era uma foto original, pediu ao pastor Prescott que não mais pregasse e utilizasse esse recurso visual. O que ele fez? Mas a grande questão é que a ideia já havia sido apresentada e muitos passaram a crer nisso como verdade. A grande questão é que não existe uma prova histórica de que na mitra de um papa esteja escrito Vicarius Filii Dei. E esta expressão ela aparece em um documento apenas conhecido até hoje, que é a Doação de Constantino. De fato, nessa obra, a Doação de Constantino, aparece a expressão Vicarius Filii Dei. Acontece que a própria Igreja Romana diz que esse documento não é autêntico, mas foi um documento que foi forjado ao longo dos séculos. Ou seja, o documento, a Doação de Constantino, é um documento que está em xeque na sua autenticidade. Então, nós estávamos baseando uma interpretação bíblica num documento que possivelmente seja falso. Então, esse é o primeiro argumento para nós não nos valermos da gematria tentando aplicar ao Vicarius Filii Dei, porque nós não temos essa expressão em documentos oficiais e autênticos da própria Igreja Romana. Qual seria um segundo argumento para abandonarmos esta interpretação? Seria a violência à língua original. E o que quer dizer essa violência? Se o Apocalipse foi escrito em grego, por que usar o latim para interpretar um dos seus textos? Você percebe como o argumento é sólido? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, inclusive o Apocalipse. Agora, por que eu vou pegar uma palavra que está na língua grega e vou atribuir valores romanos para chegar a uma interpretação? Se eu faço isso com 666, deveria fazer então com todos os números que aparecem no Apocalipse. Isso foge à lógica. Então, o segundo argumento para não usar tem a ver então com a violência à língua original. Depois, uma aplicação indevida da gematria. A contagem dos valores numéricos presentes nas letras de uma palavra não era uma prática latina costumeira. A gematria não era usada pelos romanos, e mesmo em seu uso corriqueiro, sempre que se partia do nome para o número e nunca do número para o nome. Então você percebe que mesmo aqueles que faziam uso da gematria não aplicavam como foi aplicado por esses autores. Na gematria usada, pouco que se usava, partia-se sempre do nome para o número e nunca o contrário. Bom, o quarto argumento seria o equívoco do título. Historicamente, atribuído ao Papa, não seria a forma longa de Vicarius Filii Dei, mas você vai encontrar em outros documentos da Igreja a expressão Vicarius Dei ou Vicarius Christi, o vigário de Deus ou vigário de Cristo. Essa expressão, sim, você vai encontrá-la. E, finalmente, um quinto argumento é o procedimento exegético supérfluo. Estudiosos chegaram à conclusão de que a besta de Apocalipse 13 era de fato o sistema papal, sem fazer uso da identificação do 66 com o suposto Vicarius Filii Dei. E um exemplo disso foi Robert Fleming Jr., que morreu em 1716. Então você percebe que existem vários autores fora dos círculos adventistas que também aceitam a besta de Apocalipse 13 como sendo o poder papal. Mas eles descobriram isso sem fazer uso da gematria. Então vem a pergunta: se esses 5 argumentos nos ajudam a descartar a gematria, qual é a plausível interpretação para o 666? É o que a gente quer apresentar para você a partir de agora. Então pega a sua Bíblia, vamos comigo para entender o que o Apocalipse quer dizer com esse 666. E eu disse que esse segundo grupo de estudos, eles não fazem uso da gematria, mas eles vão fazer uso da intertextualidade, ou seja, comparar texto com texto. E eles vão buscar aonde na Bíblia você tem uma história que é bem parecida com aquela que está sendo pintada, apresentada em Apocalipse 13. Você deve lembrar que do livro do Apocalipse, mais de 200 versículos que aparecem no Apocalipse já estavam no Antigo Testamento. Ou seja,
a interpretação do Apocalipse depende do Antigo Testamento. E buscando então essa intertextualidade, nós chegamos então a um estudo de Daniel capítulo 3. E lá em Daniel capítulo 3, nós vamos encontrar elementos para interpretar Apocalipse 13. Então, esse segundo grupo de estudos, pelo fato de não usar gematria como método, prefere a interpretação simbólica do 666, assim como João fez com os 144.000, que nós já estudamos aqui no programa, e tem a ver também com uma interpretação simbólica. Bom, o Antigo Testamento apresenta o pano de fundo para a compreensão de várias profecias do Apocalipse. E para entendermos Apocalipse 13, nós temos que voltar então a Daniel capítulo 3. Por que Daniel 3? Porque há 6 elementos em comum com Apocalipse 13. Primeiro elemento comum, o tema aqui é a adoração. Em Apocalipse 13, você tem uma besta que vai levar o mundo, os habitantes da terra, a adorar a primeira besta. Então, a segunda besta levará os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Lá nos dias de Daniel, você teve o rei Nabucodonosor, que levantou na planície de Dura uma imagem toda de ouro, e esta imagem deveria ser adorada. Houve um dia de consagração a esta imagem, e todos os homens importantes do reino foram convidados, e agora ali na planície de Dura, quando os instrumentos fossem tocados, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Então, a adoração, ela está presente em Daniel capítulo 3 e também em Apocalipse capítulo 13. Um segundo elemento intertextual é o decreto de morte. Em Apocalipse capítulo 13, aqueles que não se submeterem e adorarem esse poder, primeiro não poderão comprar e nem vender, e finalmente serão declarados réus de morte. Já em Daniel capítulo 3, aqueles que não se prostrassem e reverenciassem a imagem de Nabucodonosor, seria no mesmo momento lançado na fornalha de fogo ardente. E você vai se lembrar que 3 dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo ardente. E aqui é uma lição muito especial para todos nós. Muitas vezes Deus permite que o seu povo passe por provações. Deus não impediu que os amigos de Daniel fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Mas o que Deus fez? Foi lá para estar com eles. Por isso Nabucodonosor perguntou para os seus assessores: não foram os 3 os homens que lançamos na fornalha? Porque eu estou vendo 4, e o quarto deles assemelha-se ao Filho do Homem. Deus muitas vezes vai permitir que você passe por lutas e provações. Não vai impedir que os problemas cheguem, mas Deus vai estar com você na prova. Essa é a grande lição de Daniel 13 e Apocalipse 13. Então, se diante de nós está um tempo de grande provação, não se esqueça que também será um tempo de grandes livramentos, porque Deus estará conosco para nos proteger e para nos guardar. Um outro elemento intertextual que nós encontramos é uma imagem. Aqui em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor fez uma imagem toda de ouro. Em Apocalipse 13, a segunda besta fará uma imagem à primeira besta. O que é esta imagem que será feita? Assim como no passado houve um movimento de perseguição contra o povo de Deus, a imagem que será feita tem a ver com leis, porque uma nação fala por meio de suas leis. Leis serão promulgadas para obrigar os habitantes da terra a adorarem, a reverenciarem a besta que se levantou do mar. Então, uma imagem foi feita em Daniel 3 e uma outra imagem será levantada em Apocalipse capítulo 13. Agora olhe um quarto elemento, as dimensões da estátua que Nabucodonosor fez na planície de Dura. A Bíblia diz que essa estátua tinha 6 côvados de largura e 60 côvados de altura. Por
que esse número foi escolhido? Os babilônicos eram especialistas em numerologia e eles usavam o número 6 para representar o seu menor deus e o 60 para representar o Deus maior. Mas quando eles queriam falar de todos os deuses, eles usavam o número 600. Agora sim, você tem um 600, um 60 e um 6. Então, ao construir esta imagem toda de ouro, Nabucodonosor esperava que todos os deuses de Babilônia nela estivessem representados e que as multidões, ao se prostrarem para adorar esta estátua, estaria dessa forma adorando todos os deuses da Babilônia. Que extraordinário, não? Então, aqui em Daniel 3, você tem um 600, um 60 e um 6. O mesmo que vai acontecer em Apocalipse 13. Um quinto elemento seria um remanescente. Quando a Bíblia fala de remanescente, que vem da ideia de resto, daquele que permanece, a ideia é que Deus sempre terá um povo fiel. Em Daniel capítulo 3, o remanescente naquele dia foram os 3 amigos de Daniel, que não se prostraram diante da idolatria de Nabucodonosor. E por causa disso, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas, como eu disse há pouco, Deus os protegeu. E depois que eles foram tirados da fornalha, a Bíblia explica que nem sua roupa cheirava fumaça, cheirava fogo. Nada foi queimado, nem um fio de cabelo sequer foi chamuscado, sofreu as consequências do fogo. Eles experimentaram o que o profeta prometeu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Esta segurança que os jovens enfrentaram ou tiveram, nós também podemos ter, ao nos aproximarmos dos eventos finais da história. Então, Deus terá um remanescente também em Apocalipse 13. Esse remanescente não vai se dobrar diante da besta que se levanta do mar, não vai adorar um outro poder a não ser Deus, e também passarão por provas. Mas assim como Deus guardou um remanescente em Daniel 3, ele vai preservar um remanescente em Apocalipse capítulo 13. Aliás, no capítulo 12, verso 17, já foi apontado esse remanescente. Lá é dito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, 12. E no 12, 17, o dragão está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Assim, Apocalipse capítulo 14, verso 12 e Apocalipse 12, 17 apontam para um remanescente do tempo do fim. E o último elemento é o livramento miraculoso. Assim como Daniel, os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram salvos de forma miraculosa, nós também seremos salvos. Quando as espadas se levantarem contra nós, elas cairão como palhas, porque Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o Salmo 46, verso 1. Então, amigos, esses 6 elementos de intertextualidade nos ajudam a entender que a melhor compreensão para Apocalipse capítulo 13 é Daniel capítulo 3. Assim, o número 666 representa mais um sistema em vez de um indivíduo. E como é usado num sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal. Então, como compreendemos esse número? Esse número representa um sistema em vez de um indivíduo, usado num sentido simbólico. Um outro detalhe: assim como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, exigiu ser adorado por meio de uma imagem de ouro, Satanás levará o mundo a adorá-lo, com exceção, é claro, de um grupo de pessoas que não aceitará adorá-lo, como os amigos de Daniel. Assim, as bestas do Apocalipse são os instrumentos satânicos para impor esta adoração ao inimigo de Deus. E aqui, mais uma vez, voltamos ao tema da adoração. O final do grande conflito entre o bem e o mal, ele vai se dar no campo da adoração. A quem você adora?
Em todas as épocas, o diabo sempre quis ser adorado. Aliás, ele foi expulso do céu por causa disso. De acordo com Isaías 14 e Ezequiel 28, ele tentou estabelecer o seu trono acima das mais altas nuvens. Ele buscou ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser adorado. Por causa disso, ele foi expulso do céu. E expulso do céu aqui para a terra, ele ainda não aprendeu a lição. E nunca vai aprender. É por isso que lá no deserto da Judéia, ele disse para Jesus, se você tão somente se prostrar e me adorar, eu devolvo para você os reinos desse mundo. Sim, o diabo sempre quis ser adorado. E nesse tempo final da história, ele vai usar os poderes que se levantam da terra e do mar. O papado e os Estados Unidos da América do Norte. Para quê? Para levar os habitantes da terra a reverenciarem ao papado. E isso através de uma instituição que é chamado Filho do Papado, o domingo. Então o campo vai ser adoração. Aqueles que estão santificando toda a lei de Deus, inclusive o sábado, reconhecem Deus como seu Criador e o adoram por isso. Mas quando eu santifico o domingo, sem ter um único texto da Bíblia para ensinar isso, contrariando a própria lei de Deus que ensina o sábado, eu estou prestando reverência à criatura e não ao Criador. Prezado amigo, eu queria que no final do estudo de hoje você pensasse: você está santificando o sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus? Ou você está seguindo a tradição dos homens, guardando o domingo como um dia santo? O final do grande conflito vai se dar no campo da adoração. E a humanidade será dividida entre dois grupos: aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram a besta. É por isso que semana que vem nós vamos estudar Apocalipse 14. E quando estudarmos as 3 mensagens angélicas, você vai entender que essas 3 mensagens, elas constituem o último apelo que Deus fará à humanidade. Não adore a besta, adore a Deus. Meu querido amigo, eu espero que o estudo de hoje possa apresentar para você 2 questões. A primeira delas é a honestidade que nós devemos ter com relação à Bíblia. Pode ser que em algum momento da história nós defendemos um ponto de vista que depois percebeu-se equivocado. Temos que ser honestos em dizer sim para a verdade e cada vez mais buscar descobrir a vontade de Deus, lembrando que a verdade do Senhor é progressiva e à medida que a gente vai tendo mais luz, devemos avançar nessa luz. Mas uma segunda importante verdade para hoje é que nós precisamos assumir uma posição diante das verdades que a Bíblia ensina e tomar a decisão de que lado nós iremos ficar. Eu espero que hoje você escolha ficar do lado do Senhor e que Deus ajude você a prestar a Ele a verdadeira adoração e reverência. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por sabermos que o Senhor nos ama e tem planos para todos nós. Nos ajuda, Pai, em nosso preparo para a eternidade. Que o nosso coração esteja completamente em Tuas mãos e que o Senhor nos prepare a cada instante para o Teu regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém.